Oi, gente, boa tarde. Faz tempo que eu não venho por aqui. Vamos lá falar sobre um assunto muito importante. Bom, eu sou Vanessa Sander, terapeuta, professora, treinadora. E nosso canal aqui fala sobre educação consciente, saúde, qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre um problema que tá bem recorrente, né? Sobre os adolescentes, essa pós-pandemia, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. É normal? Não. Isso não é normal, gente. Então, se inscreve aqui já, compartilha com quem precisa, com pais, com adolescentes, porque não vamos entrar na normose. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, elas estão sendo identificadas a rodo nessa volta às aulas, nesses retornos presenciais, na maioria das escolas públicas agora, que retornaram também às atividades presenciais de uma forma 100% presencial. Então os casos têm aumentado demais, né? Essa convivência social que foi afetada pela pandemia trouxe consequências sérias para todos esses adolescentes. Eu acredito ainda que eles ainda foram os maiores prejudicados dentro desse período pandêmico que a gente viveu, porque eles dependem desses relacionamentos para continuar desenvolvendo as sinapses cerebrais, a questão hormonal, tudo eu preciso me relacionar com o outro. Toda a questão da identidade, do processo de entender quem eu sou, que é a nossa primeira crise de identidade que acontece nessa adolescência, depende dessa imagem atrelada ao outro que a gente constrói nesse período. Então, sim, foram os mais afetados e a gente precisa tomar ações cada vez mais certeiras para que esses diagnósticos precoces ou esses diagnósticos que os próprios adolescentes estão trazendo já, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como uma justificativa de não estarem se adequando a um novo ambiente escolar, a um novo grupo de amigos, a uma nova situação deles. Muitas vezes eles estão usando esses autodiagnósticos ou diagnósticos dados às vezes precocemente por um contexto pandêmico que aconteceu e não por um real problema de ansiedade e depressão. Isso pode estar piorando a situação e trazendo uma normalidade para algo que não é normal. Gente, a gente não pode aceitar isso como algo normal. Então aconteceu a pandemia, eles foram os maiores prejudicados, então o meu filho tá com depressão, tá com ansiedade, eu tenho que olhar para isso, eu preciso tratar isso. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa, como pais, educadores, professores, pessoas que estão à frente desses jovens, ter consciência do processo com que eles passaram, as consequências que esse tempo de isolamento pandêmico trouxeram para o desenvolvimento cerebral desses adolescentes, o desenvolvimento hormonal, fisiológico deles também, porque a gente sabe da importância da atividade física, né, em toda a vida, mas intensamente nessa adolescência, para que a gente consiga ter essa liberação de hormônios mais adequada, para que eles não tenham tanta instabilidade de humor, tantos altos e baixos que essa grande rede hormonal traz, que está no máximo do pico deles. Se a gente conseguir, então, adequar uma atividade física, um esporte, que sejam 2 a 3 vezes na semana, eles já vão começar a melhorar. Eu não trato no consultório, nos meus atendimentos, adolescentes apenas com terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, e as terapias que eu utilizo aqui, não. Os diagnósticos, principalmente de ansiedade e depressão, que às vezes eles já trazem aqui para mim, a minha psicoterapia, ela inclui a atividade física como um dos principais elementos para esse retorno à sua vida normal, e não a normose, que os adolescentes estão sendo colocados como se fosse algo já cotidiano do meu dia a dia. Então eu tenho ansiedade desde a minha infância, isso acontece, eu vou no terapeuta, mas não, gente, isso não é normal e a gente precisa tomar ações e providências para que isso não se normalize cada vez mais.
Eu tenho um imenso prazer de atender os adolescentes, porque é onde eu consigo trabalhar esse aspecto das crises de identidade, de quem eu sou, dentro do primeiro momento de crise que se tem. Porque se a gente não começa lá no início, na adolescência, mesmo com essas terapias que me ajudam a eu desenvolver um autoconhecimento interno, um autoconhecimento externo e eu aprender a me relacionar com os outros de uma forma saudável, se eu não começo isso na minha adolescência, se eu não vou tratar essas minhas feridas da infância que estão frescas agora aqui na minha memória, já na adolescência, eu vou ter muitas consequências piores na idade adulta. Então eu fico muito feliz quando eu consigo atender um adolescente. Só que ao mesmo tempo eu tô aqui para alertar que, gente, não é normal. Não entramos na normose de achar que o meu filho tem 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 anos e ele tem ansiedade e depressão desde a infância, que isso é normal. Isso não é normal e isso precisa ser tratado. A gente precisa tratar disso com o triângulo lá da nossa saúde, qualidade de vida, né? A nossa alimentação, a nossa atividade física e a nossa saúde mental. Esses três pilares, eles têm que estar unidos. Então não adianta a gente fazer, mas minha filha tá fazendo terapia. Tudo bem, ela tem um resultado, ela vai melhorar, ela vai melhorar. Mas a partir do momento que ela começa a melhorar, que os níveis de hormônio dela começam a se regular, que ela começa a ter um equilíbrio emocional um pouco maior, que ela começa a conseguir ter relações saudáveis com os amigos, com namorados, com o que seja, quando eles começam a identificar qual é a sua opção sexual, a sua identidade em si, isso é o início do processo. Então eu preciso agregar, sim, a uma alimentação mais adequada e um nível de atividade física que eles consigam ter periodicamente, semanalmente, que eles consigam gastar essa energia e sair do celular e sair de um processo tecnológico que hoje ele é muito bem-vindo, mas quando ele é bem utilizado, que está destruindo as relações. Sim, um processo tecnológico desse absurdo como é, e a pandemia que veio nos trazer um isolamento maior e uma necessidade maior de celular, de comunicação com rede social, porque era o único meio que eles tinham, todos nós tínhamos, isso agravou muito a minha saúde física, tanto de adultos como de adolescentes, só que de adolescentes ainda mais, porque eles estão em desenvolvimento ósseo, eles estão em desenvolvimento hormonal, eles estão em desenvolvimento cerebral acelerado. Eu preciso ter uma atividade física constante para que eu equilibre todos esses hormônios e todos esses problemas. Então, gente, filho tá com ansiedade, quadro de depressão, síndrome do pânico, as coisas estão agravando. Sim, comecem com a terapia. Sim, mas não esqueçam que existe esses três pilares que a gente não pode ignorar, que é a alimentação deles, que é a atividade física e que é essa saúde mental e emocional que a gente começa a tratar numa terapia, sim. Mas tem um pilar tão importante que as três coisas, esses três pontos se tocam, que são essas relações sociais na adolescência, de tamanha importância para eles identificar quem eles são. Então, a gente tem que voltar a ter isso de uma forma saudável. Se seu filho está apresentando problemas de relacionamentos com os colegas de escola, com um namorado, com um amigo, com um familiar, dentro de casa, sim, é preciso olhar para isso com muita atenção e muito cuidado. Gente, esse é o meu recado de hoje. Peço que vocês compartilhem esse vídeo para a gente chegar ao maior número de pais, de adolescentes possíveis. Vocês me contem aqui se vocês estão tendo problemas com filhos, adolescentes, com vocês mesmo, por falta de uma atividade física, por falta de uma terapia, por falta de uma boa alimentação, por falta dos pilares que a gente precisa ter. Tá bom? Muito obrigada, um beijo grande, eu aguardo as dúvidas de vocês.